pequena introdução, né, sobre a microbiologia. Nós falamos sobre um histórico, né, da microbiologia, sobre os tipos de teorias, né, que surgiram para explicar a origem dos micro-organismos depois que eles foram descobertos. E hoje nós vamos continuar um pouco do histórico sobre os vírus e falar também sobre as principais características dos vírus, os ciclos de replicação, e na próxima aula a gente continua com as principais doenças causadas por vírus, tá? Bom, então, uma pergunta, né, que a gente sempre fica em dúvida é que se realmente os vírus são seres vivos. Então, nós vimos na aula passada, né, sobre os micro-organismos, que os seres vivos, eles precisam atender a determinadas características, né, entre a reprodução, entre o metabolismo, o crescimento e a geração de novos descendentes. Uma coisa que nós vimos também na aula passada é a respeito da teoria celular, né? Então, na teoria celular, Schleider e Schwann, eles conseguiram identificar que todos os seres vivos, eles são realmente formados por células, e essas células, elas representam, na realidade, a unidade básica e estrutural de todo ser vivo. E nós sabemos que os vírus, eles não possuem células, né? Então, por esse motivo, muitos pesquisadores, atualmente, creem que vírus não são, certo? Apesar de ainda existirem alguns que acabam indo pelo outro lado, né? Afirmando que os vírus são seres vivos porque eles possuem material genético, e é um material genético que codifica tudo que é vivo. Então, existe ainda certas controvérsias. Mas, se eles não são seres vivos, como a maioria dos pesquisadores afirmam, então por que eles são estudados dentro da Na realidade, os vírus, eles são estudados na biologia justamente porque eles provocam diversos tipos de alterações e que geram o aparecimento de doenças em todos os seres vivos. Então, vírus são capazes de infectar todos os seres vivos, seja um ser vivo procarionte, como uma bactéria, ou um protozoário, ou um fungo, ou até mesmo, né, seres multicelulares, como plantas e animais, né? Então, por esse motivo, eles são estudados dentro da biologia porque eles provocam alterações fisiológicas que acabam levando ao aparecimento de diversas doenças, né? Dentre as doenças virais, né, que a gente conhece, existem inúmeras, né? Existem meningites virais, existem gripes, existem resfriados, existem sarampo, cachumba, rubéola, então todas essas doenças, e o coronavírus, né, o Covid-19, na realidade, o nome da doença é Covid-19, enquanto que o nome do vírus é o SARS-CoV-2, né, mas aí convenciona-se que, né, que a pessoa chama a doença de coronavírus, enquanto que na realidade coronavírus é a família a que esse vírus pertence, tá? Então, na realidade, existem vários outros tipos de coronavírus, como a gente vai ver na aula de hoje, tá? Bom, então, a respeito dos vírus e das doenças virais, vamos fazer um breve histórico, né? Então, na antiguidade, os vírus, eles receberam essa denominação justamente porque eles eram classificados como agentes de natureza desconhecida, né? Eles tinham uma característica infecciosa, mas não se conseguiu identificar se era uma bactéria, se era um protozoário, se era um fungo, e na realidade não é nenhum desses, né? Então, por esse motivo, eles receberam essa denominação de vírus, que em latim significa veneno, tá? Então, esses agentes, eles eram capazes de provocar doenças em todos os tipos de seres vivos, desde bactérias até seres muito mais desenvolvidos e evoluídos. A primeira vez que um vírus foi identificado foi em 1892, quando Dmitry Ivanovsky, ele isolou e
atribuiu, né, a um vírus uma determinada, atribuiu ao vírus a capacidade de causar uma determinada doença, que foi o mosaico do tabaco. Então, o mosaico do tabaco era uma doença que acometia, né, as plantas de tabaco, que eram muito importantes naquela época, porque elas eram utilizadas, né, para a produção do fumo. E muitas das vezes, essas plantações, elas eram totalmente dizimadas por conta dessa doença que ninguém sabia se era causada por uma bactéria, um fungo, protozoário, que na realidade não é causada por nenhum desses grupos, né, desses micro-organismos. Então, como foi que ele identificou esse vírus? Ele filtrou o extrato dessas plantas, né, plantas doentes, e tentava realizar cultura e não conseguia cultivar nenhum tipo de micro-organismo. Ele tentava observar no microscópio, não conseguia observar nenhum tipo de micro-organismo, e então ele começou a filtrar esses extratos dessas plantas e inocular em plantas sadias. E mesmo assim, ele conseguia observar que as plantas acabavam ficando doentes. Por esse motivo, né, houve essa denominação. Então, ele achava que era um veneno ou uma proteína que acabava provocando, né, todas as alterações da doença. Em 1898, né, poucos anos depois, ele foi classificado, ou ele foi denominado como um germe solúvel associado ao protoplasma celular. Por que associado ao protoplasma celular e por que solúvel? Porque ele precisava, né, ele não tinha característica celular de agente agressor, né, de micro-organismo, e ele estava sempre presente no citoplasma de uma célula infectada. E mesmo assim eles achavam que era algum germe, que era alguma outra característica ainda desconhecida de ser vivo. Em 1909, Carl Landstein e Erwin Popper, eles estabeleceram a relação entre esses vírus, esses agentes, com a poliomielite. Então, a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, né, é uma doença que vem assolando, né, a humanidade desde, né, dos anos de 1900, do início dos anos de 1900, e aí eles identificaram que a poliomielite, ela era causada por um vírus. Em 1915, Frederick Twort, ele descobriu um vírus que era capaz de infectar bactérias, e por esse motivo ele chamou... Professora, Oi. A poliomielite, ela causa paralisia infantil, mas ela não afeta só as crianças, né, professora? Ou só Não, afeta as crianças? ela normalmente afeta as crianças por conta do estágio, né? Que as crianças, elas estão em desenvolvimento motor, então ela provoca a atrofia muscular. Atrofia muscular. Aí, nesse caso, o que acontece? Quando o indivíduo adulto, né, ele não é vacinado e ele entra em contato com o vírus, como o seu sistema imunológico ele é mais eficiente, então esse vírus ele não chega a se instalar nas células nervosas, como nas crianças. Então, geralmente, ele ataca crianças em idade de até 2 anos de idade. Por isso que as campanhas de vacinação, né, vão até 5 anos, na realidade. A vacinação contra a poliomielite vai até 5 anos. Mas o principal, os principais prejudicados com a contaminação pelo vírus da poliomielite são crianças de menos de 2 anos. Certo? Então, a vacinação, ela visa o... Oi, pode falar. Não, só disse ok. Certo. Então, a vacinação, ela visa justamente isso, né? Estimular uma resposta imunológica para fazer com que a criança não desenvolva a doença. Ela não vai impedir da criança entrar em contato com o vírus. Ela entra em contato com o vírus, porém, a doença, ela não se desenvolve por conta, né, da reação imunológica que já foi estimulada pela vacinação, tá? Então,
Esse vírus, né, que eles chamaram de bacteriófago, ele foi descoberto ao acaso. Por quê? Porque esse pesquisador aqui, ele estava cultivando determinados tipos de bactérias, né, e ele observava que as bactérias, elas simplesmente sumiam. Justamente por quê? Porque houve uma contaminação por esse vírus, né? Provavelmente uma das bactérias já deveria estar contaminada, né? E o vírus acabava eliminando, né, aquela colônia sem um outro motivo aparente, né? Quando a gente for estudar bacteriologia, a gente vai ver que a cultura bacteriana, ela passa por certas etapas, e quando essa cultura, ela está infectada por bacteriófago, essas etapas, elas não se completam, então aí tinha alguma coisa errada, né, e eles conseguiram supor, identificar que era um vírus que estava causando a morte dessas colônias. Em 1935, Stanley, ele conseguiu observar cristais de vírus ao microscópio. Olha só. Então, os vírus, eles tinham uma característica que eles sofriam cristalização, exatamente como acontece com alguns sais ou com alguns tipos de proteínas, né? Então, justamente levando, né, a mais uma evidência de que esses vírus, eles não eram realmente células como os demais micro-organismos. Então, inicialmente, eles acreditavam que os vírus, eles tinham uma estrutura proteica, né? A gente sabe que as proteínas, elas têm múltiplas funções nos organismos, servindo como enzimas, né? Servindo como toxinas. Então, eles achavam que seria como se fosse uma toxina ou um veneno capaz de provocar, né, essas alterações que geravam a manifestação clínica das doenças que eles causavam. E depois eles conseguiram identificar uma pequena quantidade de ácidos nucleicos na estrutura desses vírus. Então, olha só, além de proteínas, eles tinham também ácidos nucleicos, mesmo que em pequena quantidade. Bom, então, quais seriam as características dos vírus? Eles representam o limite entre as formas vivas e as formas sem vida, né? Então, na realidade, a gente não classifica vírus como vivos ou mortos, a gente classifica eles como ativos ou inativos. Eles não são células, como os demais micro-organismos, e eles são extremamente pequenos, menor, né, do que a maioria das bactérias, medindo cerca de 20 até no máximo 300 nanômetros de diâmetro, lembrando que um nanômetro é a milésima parte de um micrômetro, né, então o micrômetro já representa uma estrutura muito pequena, né, que só pode ser observada na microscopia óptica. E o nanômetro, então, é a milésima parte de um micrômetro. Então, só para a gente ter ideia, né, do tamanho desses vírus. Professora, me corrija se eu estiver errado. Então, o ativo seria aquele que já está parasitando a célula, e o inativo é aquele que não está. É isso? Sim, mais ou menos. É porque o vírus, antes dele estar dentro de uma célula hospedeira, tá? Ele ainda pode estar ativo, certo? Por quê? Porque ele ainda não se ligou ao seu receptor, mas ele está ativo. Basta ele entrar em contato com a célula hospedeira que ele acaba, né, gerando essas características. Então, na realidade, o vírus inativo seria aquele vírus que ou foi inativado por alguma reação química, né, pelo próprio sistema imunológico, por exemplo, né, ou então ele foi destruído por conta de uma desidratação ou uma cristalização, certo? Então, mesmo o vírus que não está na célula, parasitando a célula, ele pode estar ativo também, tá? Então, mesmo ele sendo pequenos, né, muito menores que os outros micro-organismos, a estrutura deles é muito mais simples que dos seres procarióticos. A gente sabe, né, isso aí a gente vem estudando desde o ensino médio, lá na biologia celular também, e em quase todas as outras disciplinas, né, que as nossas células, elas são formadas por um
diversos grupos de moléculas que formam as membranas celulares que delimitam o meio intracelular e o meio extracelular. Essas membranas celulares, elas possuem uma composição química única em todos os seres vivos, desde a bactéria, né, até todas as nossas células. O que vai diferenciar é o tipo de proteína, é o tipo de glicoproteína, é o tipo de fosfolipídio que vai estar presente em cada uma dessas células. Mas os vírus, eles não apresentam estrutura de membrana, eles apresentam o quê? Um capsídeo proteico, ou seja, eles apresentam um grupo unicamente de proteínas que vai envolver ou proteger esse material genético, que é justamente o que contém a informação para gerar novas cópias desse vírus. Outra pergunta, professora, em relação ao envelope viral, a constituição básica dele é a mesma para todos os vírus ou não? Não. Cada um tem a sua estrutura, né? Cada um tem a sua constituição química, certo? É por isso que os vírus, eles infectam diferentes tipos de células, eles provocam diferentes tipos de sintomas, né? Justamente por conta dessa constituição ser diferente, certo? Então, esse vírus, depois que ele penetra, né, no capsídeo, ele pode depois que ele penetra na célula hospedeira, ele pode se inserir no material genético dessa célula hospedeira e causar grandes danos. Porém, essa inserção, ela vai ser dependente de quê? De reações químicas específicas que acontecem entre proteínas presentes no capsídeo viral e proteínas ou receptores presentes na superfície celular, certo? Então, a teoria mais aceita sobre a origem dos vírus, ou seja, como os vírus surgiram, né, é que eles foram originados a partir de fragmentos de ácidos nucleicos liberados por células primitivas, que foram envolvidos por proteínas e adquiriram capacidade de autoduplicar-se no interior de células vivas, né? Então, não existe, assim, muito um consenso, né, sobre como os vírus surgiram, mas a teoria mais aceita e mais possível de que tenha acontecido é isso, já que a gente sabe que o material genético, né, ele está presente apenas em seres vivos, né, apenas em células vivas. Então, dentre as características mais importantes dos vírus, nós podemos destacar que eles não crescem em meio de cultivo não vivo. Isso quer dizer o quê? Que se a gente quiser cultivar um vírus, nós vamos precisar cultivá-los num tecido, certo? Esse tecido, ele pode ser in vivo ou in vitro, tá? Como é que a gente faz cultura num tecido in vivo? Com animais de experimentação. E como é que a gente faz cultura em tecido in vitro? Aí nós cultura celular, e essa cultura celular vai ser infectada. Porém, esses experimentos, né, que são realizados com culturas celulares, os vírus, eles se comportam completamente diferente do que os experimentos in vivo. Por esse motivo, né, infelizmente, apesar, né, da onda de proteção animal ter crescido bastante, né, de vários defensores dos animais tentarem incluir, né, a exploração animal no sentido da ciência, infelizmente, para necessário, né, que ocorra essas experiências com animais vivos, animais de laboratório. Que eles não crescem em meio não vivo, eles podem ser cultivados somente em células vivas, quer seja, como eu falei, in vitro ou in vivo. In vitro quer dizer uma placa, né, de Petri, por exemplo, desde que as células cultivadas estejam vivas, ou in vivo, como animais de experimentação. Eles não se multiplicam por divisão binária, que é a forma de reprodução de todas as células, de todos os seres unicelulares, tá? Eles não possuem DNA e RNA, eles possuem apenas um dos dois. Então, ou o vírus ele é de DNA,
ou o vírus ele é de RNA. Então, todos os outros seres vivos, desde a bactéria, possuem DNA e a partir deste DNA faz uma cópia de RNA para que sejam produzidas as proteínas necessárias para o metabolismo daquela célula. Né? Então, isso acontece desde a bactéria até nas nossas células, em qualquer um dos nossos tecidos, qualquer um dos nossos órgãos, certo? Professora, em relação ao citomegalovírus, que eu já li que ele tem DNA e RNA, ele seria classificado, então, como vírus de DNA ou vírus de RNA? Ou existe outra classificação? Algumas espécies, né, algumas variedades de citomegalovírus contêm os dois ácidos nucleicos, apesar de que alguns pesquisadores acham que pode ser algum erro, alguma coisa assim, né, mas ele tem uma classificação específica, certo? Geralmente eles são classificados pela presença do material do ácido nucleico predominante, no caso, né? Outra característica dos vírus é que eles não possuem ribossomos e nem eles não possuem ribossomos e nem membrana celular, né, como todas as outras células. Eles não apresentam metabolismo próprio. O que é metabolismo próprio? São reações químicas que acontecem para manter, né, a sobrevivência, para manter o funcionamento daquela célula. Então, os vírus não possuem metabolismo. Eles não possuem nenhum sistema de produção de energia e também nenhum sistema de síntese proteica, né? Se não tem ribossomos, né, também não realiza síntese proteica. E eles não necessitam de energia. Por quê? Porque eles utilizam toda a maquinaria da célula hospedeira para realizar todas essas atividades. Então, na realidade, esses vírus, eles só apresentam essas manifestações vitais quando eles estão parasitando células vivas, né? Eles não possuem sensibilidade a antibióticos, né? Olha só que interessante. Os vírus, eles não conseguem ser eliminados com o uso de antibióticos, né? Mas a gente sabe que, geralmente, às vezes, quando a gente está com uma gripe, né, que a gente vai no médico, ele passa antibiótico. Mas a gripe não é uma doença viral? É uma doença viral. Então, por que eu vou tomar antibiótico? Porque essa doença viral, ela provoca uma reação inflamatória que estimula a produção de muco, né, de secreção nos pulmões, e essa secreção ela acaba se tornando o quê? Um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Então é por isso que os antibióticos eles são receitados, inclusive agora no coronavírus, né? Inicialmente o antibiótico era a azitromicina, né, que estavam administrando, aí depois já mudaram para claritomicina e agora já estão utilizando também tem um outro antibiótico aí que eu esqueci. Enfim, essa modificação, né, dos antibióticos que estão sendo administrados não é porque o vírus sofreu mutação, porque é uma nova variante, é porque as bactérias, né, que estão infectando naquele momento são bactérias diferentes. É por isso que houve essa modificação no tratamento, inclusive, da Covid, né. Eles possuem sensibilidade a uma molécula, a uma citocina, né, chamada interferon. Então, o interferon é uma proteína produzida pelas próprias células inflamatórias, né, que acabam reduzindo a proliferação dos micro-organismos. Porém, essa produção de interferon, ela é uma produção ainda muito, no nosso organismo, né, ela é uma produção muito ínfima, né? Então ela não consegue deter, né, a proliferação viral, que é uma proliferação muito mais eficiente do que qualquer outro tipo de replicação que os micro-organismos realizam, né, que é por divisão binária, que é uma multiplicação altamente eficiente, né, já que esse aumento do número celular, ele acontece numa progressão geométrica. Então, inicialmente eu tenho uma célula, que depois de um ciclo vão gerar 2, no segundo ciclo vão gerar 4, no terceiro ciclo essas 4 se transformam em 8, essas 8 se transformam em 16 e assim sucessivamente. Então, é um crescimento geométrico. Enquanto que os vírus, eles têm uma capacidade de
de multiplicação mais eficiente ainda do que essa progressão geométrica. Por quê? Porque um vírus invade uma célula e ele obriga a célula a produzir, né, milhares e milhares de cópias desse vírus. Então, a cada ciclo, né, então, quando essa célula morre, ela acaba liberando milhares de cópias daquele vírus. Professora, me responda uma coisa. A única forma do vírus variar esse material genético é na replicação mesmo, né? É no erro de replicação do material genético. De o vírus sofrer mutação? Isso. Você está falando? Uma das formas, porque ele, quando ele está fora da célula, né, ele acaba não estando, esse material genético, ele acaba ele não está sendo utilizado, né? Eu estou perguntando, professora, porque, tipo, existe uma possibilidade de vírus trocarem material genético? Acho que não, né? Olha, porque na realidade o que acontece? Uma célula, ela pode ser infectada por vários vírus, ela não é infectada por um único vírus, né? Então, quando ocorre a montagem, né, quando ocorre a produção dessas novas partículas virais e a montagem, pode ser, se esses vírus forem diferentes, ele pode ocorrer uma montagem diferenciada, sim. Existem casos em que isso pode ocorrer. Então, continuando, certo? Os vírus, eles são capazes de parasitar bactérias, plantas e animais, e são classificados como partículas infecciosas sem características morfológicas celulares, e só adquirem manifestações vitais quando parasitam células vivas, tá? Por esses motivos, os vírus, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só podem ser observados no microscópio eletrônico, né, e mesmo assim, às vezes, a observação da estrutura, né, do vírus, ela ainda se torna um pouco difícil, porque é estrutura molecular. Eles são capazes de sofrer mutação e adaptação, né, essas mutações e adaptações, elas ocorrem justamente, né, para que esses vírus, eles acabem infectando, né, tornando maior o seu potencial infeccioso, tornando mais amplo as suas células hospedeiras. Eles reproduzem-se por multiplicação do genoma e montagem do vírion, que é a estrutura completa, né, dentro de uma célula. Então, essa característica deles, né, faz com que a cada morte celular, né, essa célula acabe liberando, né, milhares e milhares de cópias desse vírus. E por conta de serem capazes, de terem material genético, né, serem capazes de sofrer mutação e adaptação, eles possuem propriedades genéticas de transmissão da hereditariedade. Então, se um vírus sofreu mutação, essa mutação ela vai ser transmitida para os seus descendentes, né? Então, quanto à estrutura, eles são formados basicamente por um envoltório ou cápsula proteica, chamada de capsídio, e por um cerne ou miolo, que abriga o material genético, né, sendo DNA ou RNA, nunca ambos, exceto, né, quando se cita megalovírus, que possuem RNA mensageiro, possuem algumas fragmentos, né, de RNA mensageiro também, já foi identificado. As proteínas virais, elas são chamadas de protômeros e eles vão formar, né, várias subunidades, né, que vão formar os capsômeros, né? Então, esses protômeros, eles formam grupos que são conhecidos como capsômeros e são esses capsômeros que são visíveis à microscopia eletrônica, né? Então, quem já fez aí a bioquímica, né, já aprendeu que as proteínas, elas podem ter aspecto fibroso ou globular. Então, nesse caso aqui, essas proteínas globulares, elas vão formar essas estruturas visíveis à microscopia eletrônica, que são os capsômeros. Geralmente, os seres vivos, eles possuem, né, todos os dois materiais genéticos na célula, sendo que o DNA é o que
responsável, né, por conter as informações genéticas, e o RNA é responsável por traduzir essas informações. Os vírus que possuem RNA, esse RNA, ele contém a informação, inclusive a informação para produzir DNA a partir dele, algo que não acontece em nenhum outro ser vivo, né? Então, é sempre, né, como vocês já aprenderam na biologia celular, o dogma central da biologia é unidirecional, né? É o DNA que se traduz em RNA, que leva a informação para o RNA e que se traduz na proteína. Então, não existe outro caminho para que isso aconteça, a não ser quando uma célula, né, ela é infectada por um vírus de RNA. Esse vírus de RNA, ou ele já pode ser um RNA mensageiro, né, e produzir as proteínas dele, ou então ele vai estimular a célula a produzir uma cópia de DNA a partir do RNA, né? Isso aí vai depender do tipo de vírus. E essa informação presente tanto no DNA quanto no RNA é informação necessária para que ocorra várias cópias do material genético e para que ocorra a produção do capsídeo, né? Então, o capsídeo, quando esse vírus estiver montado, ele vai ter a função de proteger o ácido nucleico viral e de combinar-se quimicamente com substâncias presentes na superfície das células, ou seja, realizar o reconhecimento celular. Então, é por isso, né, que os vírus, eles agem especificamente em determinados tipos celulares, tá? Por que isso? Porque aquele vírus, ele possui uma proteína que vai atuar, né, como ligante para uma determinada molécula presente na célula hospedeira, na célula na célula que vai ser infectada, né? A gente sabe, né, que essas moléculas da superfície celular, elas podem ser tanto oligosacarídeos, quanto proteínas, e quanto glicolipídios. Então, qualquer uma dessas células, elas podem servir como, qualquer uma dessas moléculas podem servir como receptores para esses vírus. E aqui nós temos alguns exemplos, né? O vírus da varíola, que é um dos maiores vírus conhecidos, né? Ele mede em torno de 300 por 250 por 100 nanômetros. Aqui é uma micrografia eletrônica, né? Colorida por computador. O vírus da poliomielite é um dos menores vírus humanos, ele tem cerca de 20 nanômetros de diâmetro, então essas estruturas aqui, ó, esses pontinhos amarelos e azuis, são justamente os capsômeros, né, que a gente observa. Essa micrografia aqui já é uma micrografia de varredura, então a gente observa as estruturas da superfície celular, não, da superfície viral. O vírus da febre aftosa, que é um vírus que infecta os bovinos, né? Ele é um dos menores vírus conhecidos, tem em torno de 15 nanômetros. E vírus menores de 150 nanômetros estão além do limite de resolução da microscopia óptica comum, né? Só que não é a nossa microscopia óptica do laboratório, né? É um microscópio óptico de super resolução. Então, vírus menores que esses são visíveis somente à microscopia eletrônica. E aqui no caso, né, do vírus que causa a Covid-19, né, que é conhecido popularmente como coronavírus, mas eu já falei que o nome dele não é esse, né, o nome dele é SARS-CoV-2, ele tem em torno de 120 a 130 nanômetros de diâmetro, e a sua estrutura, ela é basicamente essa aqui. Então, o seu material genético, o cerne, né, ele é constituído de RNA, e o capsídeo viral, né, que apresenta ainda uma coroa externa. Essa coroa externa, ela é constituída da glicoproteína spike ou proteína S, que é justamente a que faz o reconhecimento e a ligação em diversos tipos celulares da espécie humana, né? Então, o que acontece? Essa coroa é justamente a que dá o nome, né, à família desses vírus, que é coronavírus. Essa proteína spike, ela reconhece especificamente uma proteína na superfície celular, que é a proteína, uma proteína presente em diversas células epiteliais. E a gente já aprendeu, né, vocês já fizeram histologia, vocês vão aprender histologia, né, que as células epiteliais, elas são responsáveis pelo revestimento de diversos
tecidos, órgãos, inclusive, né, de todo o nosso corpo, né? Então, a glicoproteína spike, ela é capaz de reconhecer um receptor em células epiteliais e outros tipos celulares também, como hemácias e também pneumócitos, tá? Aqui, se a gente levar em consideração a comparação, né, eu tinha um vídeo aqui para mostrar, mas ficou no meu computador que deu problema. Então, aqui uma comparação de um bacteriófago Q-beta, que possui cerca de 24 nanômetros, aqui o adenovírus com 90 nanômetros, o vírus HIV com cerca de 100 nanômetros, né, o coronavírus é um pouquinho, ligeiramente maior do que o HIV. Aqui o bacteriófago T4, que é um dos vírus mais um dos vírus mais bem estudados em relação à sua estrutura, né? Ele tem uma estrutura bem diferenciada, ele possui um capsídeo e prolongamentos desse capsídeo, na realidade, funcionam como sítios de ligação para a superfície da bactéria. Aqui o poliovírus, vírus da vacina, vírus da raiva, vírus do mosaico do tabaco, com diversas estruturas externas diferenciadas, né? E aqui seria o tamanho de uma bactéria, uma Escherichia coli, que na microscopia óptica a gente já enxerga só como um pontinho lá na nossa lâmina. E aqui, se a gente continuar aqui esse desenho, né, ele vai gerar o quê? A escala, né, de uma célula do fígado humano, em torno de 30 micrômetros de diâmetro, tá? Aqui é o vídeo que eu falei para vocês. Assim que for possível, eu vou disponibilizar esse vídeo para que vocês possam assistir. Então, apesar da simplicidade estrutural, eles podem apresentar diversas formas, né, como a gente viu no slide anterior. Então, aqui no caso, é uma fotomicrografia eletrônica de diversos tipos de vírus na mesma imagem, né? Então, aqui eu tenho no centro o bacteriófago T4 com aquela estrutura, né? E o colo e as perninhas, né? Que na realidade são receptores, tá? Eu tenho vírus esféricos, como nesse exemplo aqui, o vírus do mosaico amarelo do nabo, causa uma doença, né, no nabo. Vírus cilíndricos, que é o vírus do mosaico do tabaco, e aqui no centro o bacteriófago T4. A classificação dos vírus, ela pode se dar tanto pela morfologia, né, quanto pela constituição química das suas estruturas, né. Então, aqui no exemplo, nós temos o esquema, né, de uma estrutura de um vírus da cachumba, da varíola, da raiva, da gripe, herpes, o vírus do mosaico do tabaco, o vírus da batata, o bacteriófago, mosaico da alfafa, vírus de insetos, adenovírus, poliomielite e um outro tipo de bacteriófago. O estudo e a identificação dessas estruturas virais são importantes também no diagnóstico dessas doenças virais, né? Foi por isso que conseguiram identificar, né, que a Covid-19 é causada por um coronavírus, por conta da observação da estrutura viral. Se a gente observar numa microscopia eletrônica mais detalhada, a gente vai conseguir encontrar essas estruturas aqui de capsômeros, muitos deles são repetitivos, né, por toda a estrutura do capsídeo proteico, alguns não, alguns possuem constituições químicas diferenciadas, né, então o capsômero, e aqui novamente, né, a proteína spike. Aqui, no caso, nós temos um vírus com uma estrutura mais complexa, né, onde nessa região aqui está localizado o material genético do capsídeo, aqui existe um pescoço, né, uma cauda, e aqui os receptores que vão se ligar à superfície da célula hospedeira. Existem ainda alguns vírus que são capazes de produzir um envelope proteico. Então, existem vírus que têm apenas o capsídeo e o material genético, e existem vírus que externamente ao seu capsídeo ainda produz um envelope proteico, tá?
nesse caso aqui, né, esse envelope proteico, ele possui ainda diversas outras estruturas, né, que vão formar esse envelope, tá? E o formato, né, do envelope e do próprio capsídeo vai depender da disposição e da distribuição dessas proteínas. Então, esses vírus, ou como qualquer vírus, né, eles se multiplicam somente no interior de células vivas. Então, olhem só, o termo mais correto para utilizar, né, é multiplicação viral e não reprodução viral, tá? Então, os vírus, eles não se reproduzem, mas eles se multiplicam. É claro que uma hora ou outra vocês vão acabar, né, vendo numa questão de concurso ou numa prova, né, de Enem, sei lá, eles utilizando a palavra reprodução, mas o correto é multiplicação, tá? Por que eles se multiplicam somente no interior de células vivas? Porque eles não possuem nenhum componente celular necessário para o metabolismo ou reprodução independente. Então, eles são totalmente dependentes, né, de uma célula. Após invadir essa célula, quer seja uma célula vegetal, uma célula animal ou até mesmo um micro-organismo, ele induz todo o metabolismo interno celular, né, a maquinaria genética da célula hospedeira, a produzir muitas cópias dele mesmo. Então, aqui é uma foto antiga, né, mas foi o primeiro registro, né, observado in vitro de uma célula infectada liberando milhares e milhares de cópias do vírus que a infectou. Então, a célula, ela praticamente deixa de realizar quase todas as suas atividades, né? E para quê? Para trabalhar exclusivamente para produzir novos vírus, tá? Então, devido a essas características, eles foram classificados como entidades infecciosas não celulares, cujo genoma pode ser DNA ou RNA. Uma vez dentro da célula, os vírus possuem genes capazes de controlar os sistemas de produção de energia e síntese de proteínas da célula hospedeira. No caso, produção de energia vai servir só para que a célula consiga produzir, né, as estruturas virais. Então, eles encontram-se no limite entre o vivo e o não vivo, então devendo ser mais corretamente classificados como funcionalmente ativos ou inativos, ao invés de vivos ou mortos. Então, vírus é o nome que na realidade a gente dá para a forma intracelular, composta somente pelos genes, e vírion seria a estrutura viral completa, né, que é extracelular, composta dos genes mais a capa proteica. Mas a gente acaba, né, utilizando vírus para tudo, né, mas corretamente vírus é a forma intracelular e vírion é a estrutura extracelular completa. Bom, então, o cerne ou miolo é a região que abriga o material genético, sendo que o DNA, ele geralmente é transcrito em RNA, para que ocorra a síntese de proteínas virais. Exemplo dos vírus da varíola, do herpes e da hepatite B. Quando o vírus é de RNA, podem acontecer dois processos. O vírus de RNA, esse RNA do vírus, ele vai sintetizar um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ele já vai, né, fornecer as informações para a síntese proteica, como no caso do vírus da raiva, da gripe, da polio e da encefalite. Ou então, esse vírus de RNA, ele vai servir de molde para a produção de uma molécula de DNA. Esse vírus nós chamamos de retrovírus. Por quê? Porque nesse RNA existe uma informação para a produção de uma enzima, tá? Que faz com que ocorra a produção de DNA a partir de um molde de RNA. Essa enzima ela foi denominada de transcriptase reversa, justamente porque ela faz uma transcrição que não é comum, que na realidade que não existe em nenhum ser vivo, né? Que é a transcrição reversa do DNA, do RNA para DNA, que é o caso, né, do vírus HIV.
E a partir de diversas características, né, as famílias de vírus, elas foram delimitadas, tá? Então, as principais características são o genoma e em relação à estrutura viral, né? Então, aqui no caso eu tenho a família Picornavirida, que possui RNA, uma molécula de RNA linear, né? Em torno de 7,2 a 8,4 quilobases, ou seja, milhares, né, de bases. A replicação deles ocorre no citoplasma. A eclosão, ou seja, a liberação de novas partículas, ocorre por citólise. A dimensão dessas partículas é de 20 a 30, no caso a estrutura completa, né? É de 20 a 30 nanômetros, formato icosaédrico, e ele apresenta 4 tipos de proteínas, né? Com 60 formas dessas proteínas. Exemplos nós temos da família Picornavirida, vírus da polio, e o vírus da hepatite A. Família calcivirida, aí aqui tem todas as características, né, também dessa família. Família astrovirida, então também é de RNA, linear e as outras características. Família togavirida, flavivirida, coronavirida e artevirida são vírus de RNA, né, aqui o coronavirida, né, a famosa família dos coronavírus, e sendo que, nesse caso aqui, olha, exemplos, né, são os vírus entéricos e os vírus que provocam algumas viroses comuns, né, como no caso os coronavírus que não provocaram a pandemia, né. Então, muito provavelmente nós já tivemos alguma virose que foi desenvolvida por uma outra espécie, né, uma outra variante desse coronavírus, uma variante menos agressiva, né? Então é por isso que às vezes a gente ia no médico, né? Aí, o que que é? O que que eu tenho, doutor? É só uma virose. Por quê? Porque não é a gripe especificamente, é uma outra virose que acabava por causar, né, uma leve epidemia, e várias pessoas contraíam e pegavam e transmitiam, mas não eram viroses tão graves, né, com sintomas tão graves como essa que nós estamos vivendo hoje. Por que que o coronavírus acabou se tornando essa ameaça mundial? Justamente por conta da gravidade dos sintomas, por conta dos vários tipos de células que ele consegue infectar, né? E também por conta da alta transmissividade que o coronavírus apresentou, né? Então, se fosse uma doença com sintomas mais leves, era capaz de se espalhar pelo planeta também, da mesma forma que o coronavírus se espalhou, mas não ia causar, né, tantos prejuízos como a gente está vivendo hoje em dia. E aqui nós temos outras famílias. Professora? Professora? Podem O falar, um Lucas, de cada vez. o Lucas está tentando falar com a senhora pelo chat. Ele escreveu lá assim: professora, é Lucas Lima, levando em consideração todas as características citadas sobre o vírus, porque muitos deles estão associados a diagnósticos de câncer. Porque existem vírus que são conhecidos como oncovírus. Então, o que que eles fazem? Ao invés de eles provocarem uma doença específica, eles provocam alterações no nosso DNA, fazendo com que as nossas células acabem se proliferando de forma desordenada, certo? Então, existem várias outras substâncias que podem provocar esse tipo de alteração nas nossas células. Uma delas são, além, né, de algumas drogas, né, radiação ultravioleta e alguns medicamentos, alguns tipos de alimentos. Os vírus, eles também podem provocar esse tipo de alteração, né? Um exemplo deles é o HPV, no caso, né, que também é um grupo dos oncovírus. Existem várias espécies, vários tipos também de HPV, muitos deles não provocam, né, nenhum tipo de câncer, né, nenhum tipo de neoplasia, tá? Mas existem alguns que provocam. Por que que o HPV, especificamente, ele é muito comentado? Porque o HPV, ele é o vírus que provoca
as verrugas comuns. E o que é uma verruga? É um sinal, né? Um sinal com uma massa crescida em determinado local. Então, é justamente essa massa celular que começou a se desenvolver, aconteceu por conta do quê? Por conta da alteração do material genético daquela célula, que aquela célula começou a se proliferar, né, mais do que o normal. Então, houve o aparecimento daquele tumor, né, que é como as pessoas comumente falam, tá? Mas esse tumor, ela pode indicar malignidade ou não. Isso aí vai depender, né, do tipo de vírus, do material genético do vírus. Então, esses vírus que estão associados ao câncer são justamente os oncovírus, são aqueles vírus que, ao invés de provocarem uma doença específica, eles alteram o material genético da nossa célula e essa alteração ela pode gerar o aparecimento de neoplasias ou alterações na divisão celular, na taxa de divisão celular, né, fazendo com que ocorra o aparecimento desses tumores, certo? Respondi a pergunta. Professora, ele também perguntou o que é citomegalovírus. Citomegalovírus. Mas eu falei sobre citomegalovírus. Foi? Ah, tá. Citomegalovírus é um vírus de DNA, né, mas que pode possuir, né, uma pequena quantidade de RNA mensageiro, no caso, tá? Mas o específico dele é o DNA mesmo. Mais alguma coisa? professora, Oi, pode falar. os de RNA, todos eles produzem DNA a partir da transcriptase reversa ou não? Não, nem todos. Só os que produzem o DNA pela transcriptase reversa são o grupo dos retrovírus, tá? Por isso que eles receberam esse nome, de retro pela transcriptase reversa, né? De produzir o DNA. Tipo, é muito comum, eu já vi professores falarem que adenovírus é vírus de DNA e retrovírus é de RNA. E aí fica assim uma confusão. Retrovírus de RNA? Eu já vi muitos professores falarem. O retrovírus é de RNA. Só que a característica é o quê? É que ele produz a transcriptase reversa. Assim como o vírus da gripe é de RNA, né? E o coronavírus também é de RNA. Só que não existe essa produção da transcriptase reversa. Certo? Então, coronavírus e gripe não são retrovírus, né? Não são vírus de RNA, mas não são retrovírus. Entendido? Olha só quantos vírus de RNA tem. Piconaviride, calciviride, astroviride, togaviride, flaviviride, coronaviride, asterixivírus, paramixoviride, no caso sarampo, né? Rabidoviride, no caso a raiva, filoviride, como ebola, ortomixoviride, que é o da gripe, e brunaviride, que é um vírus que infecta ratos, e arenaviride, relviride também. Então, todos esses vírus são vírus de RNA, mas os que produzem a transcriptase reversa são os retrovírus, a retroviride, certo? Os outros são vírus de DNA, vírus da hepatite, vírus que infecta galinha, porco, parvovírus, HPV, né, são vírus de DNA, certo? Inclusive os adenovírus também são de DNA. Tá? Então, nesse caso aqui, esses vírus de DNA, normalmente, eles são, o material genético deles, que é de DNA, ele vai estimular a produção de um RNA para que ocorra, então, a síntese proteica, a síntese das estruturas virais, né? Então, todos os outros vírus, o herpes, a varíola, vírus da peste suína, vírus de encefalomielite, então, esses vírus já são vírus de RNA, tá? E justamente essas características do tipo de vírus, do tamanho,
e da estrutura e o formato do capsídeo é que vão classificá-los como famílias iguais ou diferentes, certo? É só para vocês, só para ilustrar na realidade, né? A gente não precisa saber todos os tipos de vírus, todas as famílias, até porque isso é muito específico, tá? Bom, então, por que os vírus possuem especificidade? É justamente por conta do quê? Por conta dos tipos de proteínas que fazem parte da formação, da composição do capsídeo. Então, essas proteínas virais, elas se ligam especificamente a proteínas da superfície celular, tá? A partir daí, eles podem reconhecer diversos tipos de moléculas na superfície da célula hospedeira. Então, por isso que existem vírus que infectam apenas bactérias, são chamados de bacteriófagos. Existem vírus que infectam apenas fungos, são os micófagos. E existem vírus que infectam apenas plantas, assim como existem vírus que infectam apenas animais. Lembrem que, né, muitas doenças, né, elas acabam surgindo, se desenvolvendo por conta das mutações que os vírus sofrem. Então, ao invés de infectarem um determinado grupo de animais, né, eles acabam migrando para acabar infectando outros tipos de animais, que foi mais ou menos o que aconteceu com esse tipo, né, de vírus específico dessa família coronaviridae. Então, um vírus que ataca um ou poucos tipos de célula, ele pode atacar um ou poucos tipos de célula porque ele só vai infectar as células que possuem receptores específicos na sua membrana, tá? A proteína spike, que é a proteína S do coronavírus, é uma proteína capaz de reconhecer, capaz de se ligar, né, a um receptor que está presente em diversos tipos de células, né? Por esse motivo que o coronavírus acabou, né, se tornando essa ameaça, tá? Então, em relação ao vírus da poliomielite, o vírus da poliomielite, ele tem afinidade, ele tem receptores para células nervosas, células intestinais e células da mucosa da garganta. Então, na realidade, esses receptores estão relacionados a quê? Estão relacionados à patogenia da infecção pela poliomielite. O que é a patogenia de uma infecção? É a evolução que leva ao aparecimento de uma patologia ou de uma doença, tá? Então, o vírus da rubéola e vírus da varíola, eles atacam um grande número de tecidos humanos, né, por isso que a rubéola, né, e a varíola, que já foi praticamente erradicada da superfície da Terra, mas a rubéola, elas apresentam, né, diversos sintomas muito sistêmicos, justamente por quê? Porque no caso, a rubéola, tanto a rubéola quanto a varíola, são transmitidas por gotículas aéreas. A partir daí ocorre uma proliferação, né, um quadro febril, e depois eles acabam infectando, eles acabam gerando erupções cutâneas características, né, primeiro a vermelhidão, né, que são o rompimento dos capilares sanguíneos, provocando o aparecimento das manchas típicas da rubéola, e no caso a varíola ocorre o aparecimento de bolhas na superfície da pele, então toda a pele fica coberta por essas bolhas, né? Então eles atacam também tanto células endoteliais, que são as células dos vasos sanguíneos, quanto as células epiteliais. E, logicamente, né, como são de gotículas aéreas, eles atacam também células do epitélio das nossas vias aéreas, do nosso trato respiratório superior. A gripe, por incrível que pareça, também é um vírus, né, é causada por um vírus que ataca diversos tipos de células humanas e também de diferentes animais. É por isso que a gente já viu nosso gato gripado, nosso cachorro gripado, já ouvimos falar também de gripe aviária, gripe da galinha, né, gripe suína. Então, tanto cavalos, porcos também são capazes de contrair o vírus da gripe. Porém, a gente sabe, né, que a gripe, aparentemente, a gripe comum, né, o resfriado comum, ele representa uma doença com pouca possibilidade de evolução para casos graves. Mas existem casos que a pessoa morre de um
um resfriado comum, de uma gripe comum, principalmente quando essa infecção viral, ela está associada, né, a uma infecção bacteriana, que é a pneumonia, né. Então, nesse caso, a pneumonia, se ela não for tratada, né, ela pode evoluir e ela pode gerar ao comprometimento permanente, né, dos pulmões, fazendo com que essas trocas gasosas elas não ocorram, e aí a pessoa ela acaba morrendo por insuficiência respiratória. O vírus da febre amarela urbana tem receptores para a espécie humana, e da febre amarela silvestre tem receptores geralmente para o macaco, e tem receptores também para o homem. Então, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, surgiu um pequeno surto, né, de febre amarela aqui na nossa região. Inclusive, deu até no jornal que os macacos lá do... Olha, professora, seria correto afirmar que a difteria é uma doença causada por bactéria e vírus, pois a bactéria é patogênica ao nosso organismo quando infectada por um bacteriófago. Na realidade, sim, né? A difteria, ela é uma doença bacteriana, né? Mas ela só vai provocar, né, o aparecimento de sintomas clínicos quando o bacteriófago está atuando nesse caso. Pode-se dizer que sim. Então, voltando aqui para a febre amarela, falando do surto, né, que houve de febre amarela há alguns anos atrás, eu não lembro exatamente, acho que foi uns 3 ou 4 anos. Então, começou a dar no jornal que os macacos do Bosque Rodrigues Alves, né, estavam aparecendo mortos, e aí o pessoal ficou louco, né, querendo, tem que matar esses macacos do bosque, porque vai gerar uma epidemia de febre amarela. Gente, a febre amarela, ela não é transmitida pelo macaco, né, então não adianta querer tentar sacrificar os macacos, porque ela não é transmitida pelo macaco, ela é transmitida, né, por um inseto. Então, no caso, é um arbovírus, né? O macaco, ele é apenas um reservatório, assim como nós, seres humanos, né? Então, nesse caso aqui, é claro, né, que o macaco, ele precisa ser tratado para que ele não seja mais um reservatório de vírus. Mas aí, né, foi tudo controlado e não tivemos maiores problemas com esse surto de febre amarela, até porque, né, a vacinação da febre amarela, ela era uma vacinação bastante, as campanhas de vacinação para a febre amarela, elas eram bastante rígidas, né, quem viajou há pelo menos 10 anos atrás para fora há mais de 10 anos atrás para fora do estado, né, sabe que só podia sair do estado se tivesse tomado a vacina, né, então tinha que ter o cartão de vacinação. Perdi o cartão, então toma de novo, apesar, né, de que esse reforço da febre amarela, ele era dado a cada 10 anos, então às vezes a pessoa acabava tomando nesse período menor, porque tinha perdido o cartão de vacinação e tinha que viajar. Hoje em dia isso não é mais necessário, porque acreditava-se, né, que essa endemia, na realidade, estava controlada. Por que endemia? Porque ela é típica aqui da nossa região, né? Existem vírus que são classificados como dermotrópicos. Esses vírus dermotrópicos, eles infectam células da pele, e nós podemos exemplificar como a varíola, a varicela, o sarampo e a rubéola. Os vírus pneumotrópicos atacam células do aparelho respiratório, como o vírus da gripe, do resfriado, né, e agora o coronavírus. Vírus neurotrópicos atacam células nervosas, como o vírus da raiva, da poliomielite e o vírus das encefalites. Vírus hepatotrópicos atacam células hepáticas, são os vírus que causam a febre amarela e a hepatite. E vírus linfotrópicos ou granulotrópicos. Eles atacam vasos linfáticos e glândulas, como os vírus da cachumba e do linfogranuloma inguinal. Toda infecção viral precisa, para se instalar, né, no hospedeiro, precisa passar por determinadas etapas, tá? A essas etapas nós chamamos de ciclo de infecção viral,
tá? Esse ciclo, ele sempre vai incluir um período que nós chamamos de janela imunológica. Essa janela imunológica é justamente aquele período em que esse vírus ele não consegue ser identificado, ele não consegue ser detectado por qualquer que seja o tipo de diagnóstico. É justamente aquela situação do coronavírus, né? Você só pode fazer o exame do coronavírus se você tiver, né, a partir do 3º dia de sintoma. Só a partir, mesmo que você faça o RT-PCR, que é o PCR em tempo real, né, que é o exame mais sensível, né, mais específico que a gente tem hoje em dia, né, logo no início da pandemia, né, esse RT-PCR, ele tinha um tempo, né, para se realizar de cerca de 78 horas, né, então o diagnóstico, o resultado saía após 78 horas, mas como é público, né, então sempre demorava mais tempo para sair, então o resultado saía, às vezes, em uma semana. Professor, Oi. esse termo, janela imunológica, ele é aplicado unicamente para vírus ou qualquer infecção? Existem algumas outras infecções que apresentam também a janela imunológica, mas no vírus é característico. É característico, que é justamente aquele período em que o vírus ele está se adaptando ao hospedeiro, né? E aquelas partículas virais ainda não conseguiram eliminar nenhum tipo de novas partículas, certo? Enquanto que nas infecções bacterianas, essa janela imunológica ela pode ser menor justamente porque essa proliferação, né, essa reprodução, ela é, como é que eu posso dizer, ela é gradativa, enquanto que na infecção viral, ela ocorre essa janela e depois ela explode, né, então por isso que tem essa recomendação para se fazer o exame do coronavírus. Não adianta fazer no primeiro dia de sintoma, porque ainda está no período da janela imunológica, tá? Então, nesse período, não ocorre a detecção do vírus, mesmo que seja por um método, né, de diagnóstico bastante específico, como no caso do RT-PCR. Então, depois que surgiu depois que essa pandemia, né, se instalou realmente aqui na nossa região, o LACEN, que é onde a maioria dos exames são realizados, né, o LACEN comprou a máquina que faz o RT-PCR em um período muito mais curto, né, que se eu não me engano, é em torno de 8 a 12 horas, que normalmente acontecia em 78 horas. Por que demora tanto isso? O que é o RT-PCR? O RT-PCR é você retirar a amostra, né, no caso do suave nasal ou da garganta, e levar para amplificar o DNA viral. Então, existe um primer, que na realidade é um molde, que se estiver presente aquela cópia, né, do RNA viral naquela amostra, ele vai amplificar aquele material genético para ser detectado através de um exame cromatológico ou até mesmo imunológico, tá? Como é que é feita essa amplificação? Através de uma reação em cadeia da polimerase, que é justamente a sigla, né? PCR, reação em cadeia da polimerase. Essa reação em cadeia da polimerase, ela é realizada num aparelho conhecido como termociclador. O que ele faz? São adicionados, né, os reagentes, que é justamente para que ocorra, que é a matéria-prima para que ocorra a produção dessas cópias, né, do RNA do vírus, e aí são vários ciclos que são realizados. Então, esses ciclos, eles demoram para acontecer, por isso que o diagnóstico é longo, né? Então, aí teve até uma discussão lá no grupo dos professores, né, que a PharmaLíder estava oferecendo RT-PCR com tempo de 20 minutos. Aí todo mundo ficou pensando, mas que PCR é esse que demora 20 minutos para sair o resultado? Ou seja, eles estão, na realidade, eles se enganaram, né? Porque aquele exame da farmácia que sai em 20 minutos, na realidade sai até antes. É um exame que é feito uma gotinha, né? Ou então da própria
secreção da orofaringe, e ocorre a tentativa de detecção dos anticorpos, né? Tanto o IgG quanto o IgM. Então, não ocorre o quê? A replicação do RNA viral. Ocorreu a detecção de antígeno, é um exame sorológico, que é mais ou menos o mesmo princípio do teste de gravidez comprado em farmácia, né? Então, como é que acontece o teste de gravidez da farmácia? É justamente, tem um anticorpo específico para um hormônio, né, que só é produzido, no caso, quando a mulher está grávida, que é o beta-HCG. Então, existe um anticorpo anti-beta-HCG no reagente, né, que quando a mulher faz, né, quando a mulher elimina a urina, esse beta-HCG, ele é eliminado, ele sai na urina, né, e aí coloca uma gotinha lá no reagente e ocorre a identificação ou não, né, do beta-HCG, que é exatamente a mesma coisa que acontece nesses exames de farmácia que estão oferecendo para identificação do coronavírus, mas não é RT-PCR, até porque o termociclador é um equipamento caro, é um equipamento de difícil manuseio, né? Então, uma farmácia não vai apresentar, né, esse equipamento. Até os nossos laboratórios de análises clínicas, né, tirando o LACEN, nossos laboratórios de análises clínicas particulares, pelo menos, eles não têm esse equipamento. Todos os exames para COVID, eles geralmente são enviados, né, para um laboratório maior, geralmente em São Paulo. Eu não sei exatamente se algum laboratório particular tem o RT-PCR mesmo, mas até onde eu conheço, todos os biomédicos da minha turma, eles não realizam aqui, eles são mandados sempre para fora, a não ser lá no LACEN, né, que tem uma amiga minha que ela está justamente nessa parte aí do LACEN, e ela disse que revolucionou muito quando chegou esse novo termociclador, né, foi muito mais rápida a identificação, mas enfim, depois que o vírus penetra no organismo, né, que ele vai sofrer a janela imunológica, ele vai continuar as fases, né, da infecção viral. Então, o momento da infecção é aquele momento em que o vírus entra em contato com o indivíduo. Então, esse momento que o vírus entra em contato com o indivíduo, vai ocorrer o período de incubação e o período de geração. O que é o período de geração? Essa janela imunológica, ela está bem aqui, ó. Desde aqui da infecção até aqui, no período de infecciosidade, tá? Esse período de geração é justamente o período em que o vírus está se adaptando às células hospedeiras. Então, o que está acontecendo aqui nesse período de geração? Ele está penetrando na célula hospedeira e ele está obrigando a célula a produzir diversas cópias dele mesmo, tá? A partir do momento em que ele começa a eliminar, inicia o quê? O período da infecciosidade. Esse período da infecciosidade, ele aparece ele inicia antes do aparecimento do primeiro sintoma, ou seja, antes do desenvolvimento da doença. Então, olha só, o que seria o período de incubação? O período de geração é o período em que o vírus ele está se adaptando e ele começa a ser eliminado. E o período de incubação é o período desde a infecção até o aparecimento da doença. Existem casos em que, vocês já ouviram falar, né? O coronavírus pode ser assintomático, ou seja, essa doença aqui não apareceu, mas ocorreu todas as outras etapas. Ocorreu o período de geração, né, exceto o período de incubação. Ou então, esses sintomas, eles são de forma leve, né? Então, às vezes é o quê? É uma dor de garganta que começa e, de repente, some. Justamente por quê? Porque o sistema imunológico daquele indivíduo conseguiu combater e eliminar o vírus. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa tem uma forma fraca do vírus. É porque o sistema imunológico dela estava apto
a eliminar esse vírus. Então, nesse caso aqui, o período da infecção, nesse caso não. O período de incubação tem os sintomas, né? O aparecimento dos sintomas e o de geração não. Tem, isso. O período de geração, ele finaliza antes do aparecimento dos sintomas. E o período de incubação, ele finaliza exatamente no aparecimento dos sintomas. Certo? Mas a infecciosidade, ela ocorre antes de aparecer o sintoma. É aí que está o perigo, né? Que mesmo antes da pessoa saber que ela está com a doença, ela já estava transmitindo. É por isso que os especialistas sempre batem na mesma tecla. Isolamento social, utilizar máscara, por quê? Porque a pessoa ainda não começou a manifestar o sintoma, mas ela já está transmitindo o vírus. Da mesma forma, se não aparecer esse sintoma, como no caso dos assintomáticos, eles também vão transmitir esse vírus, certo? Claro que esse período de infecciosidade, né, ele é um período que vai finalizar após o término dos sintomas, tá? E quando não ocorrer sintomas, ele vai ter também o seu período, né? No caso aqui, antes do final do período de geração até determinado tempo, tá? Esse período de infecciosidade na infecção pelo coronavírus, ele dura em torno de 14 a 20 dias, aí vai depender da condição, né, de cada indivíduo. Como eu falei na aula passada, né, o desenvolvimento dessa doença ou desse sintoma depende de uma tríade, que é parasita, hospedeiro e meio ambiente, tá? Quais são os locais de entrada que os vírus podem penetrar no nosso corpo? Aí vai depender do tipo de vírus, né? No caso aqui, a mucosa dos nossos olhos, ou seja, a parte, né, que fica exposta dos nossos olhos, é uma porta de entrada perfeita, inclusive para o coronavírus, né? A nossa mucosa nasal, a nossa mucosa oral, a nossa boca, o nosso nariz, né? Alguns ferimentos também podem, né, gerar uma porta de entrada para os vírus, ou seja, esses ferimentos, eles levam o vírus diretamente para a nossa corrente sanguínea, se for o caso. Picadas de insetos, né, ou então ferimentos com agulhas, no caso, utilização de agulhas. Esses vírus, eles chegam diretamente na nossa corrente sanguínea, enquanto que os vírus que vêm pelo nosso trato respiratório chegam, né, nos nossos pulmões, nos alvéolos pulmonares, ou então que chegam através da nossa boca, né, se não vão para os pulmões, podem chegar no nosso trato digestivo. Aí, no caso, existem vários tipos de vírus que atacam o nosso sistema digestivo, como no caso dos rotavírus, né, por exemplo. Ou então, eles entrar em contato conosco através da região genital, né, através do ato sexual ou através de uma má higiene ou uma má realização, né, da limpeza da região genital, também pode ocorrer, tá? Bom, geralmente quando o vírus penetra na célula, ocorre o reconhecimento, então aqui o núcleo capsídeo, a região do cerne ou miolo, né, e o envelope ou capsídeo, se for o caso, se não for um vírus envelopado, somente o capsídeo, vai reconhecer estruturas na superfície da célula hospedeira e vai ocorrer a fusão do envelope viral com a superfície celular. Então, na realidade, o que ocorre? Ocorre uma mistura, né, dessas substâncias presente no capsídeo viral com a membrana plasmática da célula hospedeira, e aí o material genético é inserido na célula. Lembrando que essa membrana, ela é constituída, ela tem aquele formato, né, do mosaico fluido, então logo essas estruturas virais aqui, elas já vão estar, né, totalmente espalhadas pela superfície da célula. Então, aqui no caso, essa nova membrana celular, ela vai ter uma grande quantidade de quê? De estruturas do capsídeo viral na sua superfície celular. Após a penetração
do vírus no interior da célula, ocorrem dois tipos de ciclos replicativos que foram identificados em bacteriófagos e que a gente já sabe que ocorre a fusão, sempre ocorre a fusão nessa superfície, sim. Com exceção, né, do bacteriófago. O bacteriófago, no caso, ele permanece do lado de fora justamente por conta da estrutura daquele vírus, que apresenta somente aquelas perninhas que vão se ligar na superfície da bactéria, tá? Nesse caso aqui, depois que ocorrer essa replicação, esses tipos de replicativos foram identificados em bacteriófagos e também já foi constatado, né, que esses diversos outros vírus realizam também tanto o ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico em seres multicelulares, quando parasitam seres multicelulares. Então, no ciclo lítico, ocorre a lise total celular, né, imediatamente após a penetração do vírus na célula. Então, esse ciclo lítico ele foi identificado por Frederick Tuort em 1915, quando ele observou que colônias de Escherichia coli desapareciam quando infectadas por bacteriófagos. E o ciclo lisogênico foi descoberto posteriormente em 1950 por Andele Wolff, porque ele estava realizando a infecção experimental, né, com os vírus, e não ocorria a destruição da bactéria, ou seja, esse vírus ele permanecia, né, sendo transmitido para as novas bactérias que estavam sendo produzidas naquela cultura, né, até chegar um momento em que iniciava novamente o ciclo lítico, né. Então, geralmente o ciclo lítico ele é o final, né, da replicação viral, enquanto que o lisogênico ele serve somente essa propagação, essa disseminação para as bactérias que já foram infectadas anteriormente. Então, no ciclo lítico ocorre fixação à superfície celular, inoculação do seu DNA, no caso do bacteriófago T4, né? Os genes dos vírus são transcritos em moléculas virais e ocorre a formação de enzimas virais capazes de multiplicar o DNA viral ou inibir o funcionamento do cromossomo. Então, nesse caso, no ciclo lítico, ocorre uma interrupção total das funções normais da célula hospedeira. Então, a célula deixa de realizar sua função, trabalhar exclusivamente para a produção de novas partículas virais. Então, é o vírus que vai comandar o metabolismo. Ocorre a produção de proteínas que vão formar o capsídeo dos vírus e agregação dessas proteínas ao DNA viral, formando, né, o vírion completo. Esse ciclo ele ocorre cerca de 30 minutos após a entrada de um único vírus na célula, e esse único vírus é capaz de gerar 200 novos vírus após 30 minutos. Enquanto que quando a gente for ver a reprodução bacteriana, né, esse tempo de geração da bactéria é em torno de 20 minutos e, na realidade, uma bactéria ela vai gerar 2 a cada ciclo. Então, a eficiência, né, do ciclo lítico dos vírus é muito maior do que a de qualquer divisão binária. Então, após esse período, ocorre a lise ou ruptura da célula, novos vírus são liberados, né? Então, se um único vírus é capaz de liberar 200 novas partículas para infectar 200 células hospedeiras, né? Então, logicamente, essas células elas vão ser destruídas muito rapidamente. Então, a célula vai produzir uma grande quantidade de vírus, ela fica sem poder compor as suas próprias estruturas. Esses vírus que realizam, né, o ciclo lítico são chamados de vírus virulentos ou vírus líticos. A gente vai ver, né, que a palavra virulência ela está relacionada principalmente com o poder de infecciosidade do organismo, né, não só relacionado aos vírus, mas também às bactérias, tá? Então, ocorre a adsorção, a entrada, a aplicação, a montagem e, posteriormente, a liberação. Já o ciclo lisogênico, viral,
penetra na célula e se incorpora ao DNA hospedeiro. Então, não existe interferência no metabolismo celular. A célula sofrendo replicação, sofrendo divisões celulares, geralmente massivas, e aí esse DNA viral, ele é transmitido às células hospedeiras. Então, a célula se reproduz normalmente, as novas células sem se manifestar, até o momento em que ocorre a reativação do DNA. Vírus são chamados vírus temperados ou não virulentos. Então, nesse caso aqui, o DNA do vírus foi incorporado ao DNA da célula hospedeira, no caso aqui, exemplo de uma bactéria, né? É até o momento em que isso ocorre, um exemplo do ciclo lisogênico é na infecção do vírus herpes, né? Então, quem tem herpes sabe que a pessoa não se cura da herpes, né? Existem casos em que a doença volta a se manifestar justamente por quê? Porque houve uma baixa da imunidade e essa baixa imunidade serviu como agente que estimulou o aparecimento do ciclo lítico, que é o aparecimento, né, das lesões características da herpes. No caso, a herpes labial, né, são aquelas bolhas que ficam no canto da boca, herpes genital, né, próximo da região genital, tá? Professora, então aqui, o ciclo lítico... Porque eu travou aqui na minha internet, os vírus temperados ou não virulentos são os que realizam o ciclo lisogênico, é isso? Isso, exatamente. Tá bom. Então, aqui vírus líticos, que são os virulentos, e aqui os vírus temperados ou não virulentos, que realizam o lisogênico. Lembrando que em algum momento desse ciclo lisogênico vai ocorrer o lítico, né? E é justamente essa modificação que, na realidade, ninguém sabe exatamente como é que ocorre ou por que ocorre, né? Inclusive na herpes, né? O médico sempre diz que é uma baixa da imunidade, mas nem sempre está relacionado com a baixa imunidade, tá? Então, como eu falei, o ciclo lítico, ele libera imediatamente, né, essas partículas virais, enquanto que o lisogênico vai ocorrer a proliferação desse material para as células filhas, mas em algum momento ele vai voltar a entrar no ciclo lítico e aí vai gerar, né, o aparecimento de diversos sintomas, ou de repente, né, no caso aqui das bactérias, a morte daquelas bactérias, tá? Bom, então, ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje? Hoje nós vimos um breve histórico, né, da virologia, as características principais dos vírus, a estrutura dos vírus, a ação, né, que é baseada basicamente nas características virais, como ocorre a infecção viral e os ciclos de replicação viral, tá? Então, basicamente, sobre os vírus, a parte das características gerais era isso que a gente tinha que ver. Na próxima aula, que vai na sexta-feira, né, a gente vai entrar em detalhes nas principais doenças causadas por vírus, e aí, inclusive, a gente vai entender um pouco mais sobre como é que esse coronavírus está causando tanto estrago, né, na nossa espécie, na humanidade, tá? Eu não vou passar a atividade hoje, porque o assunto não terminou, o assunto vai terminar na próxima aula. Eu disponibilizei esse slide lá no Siga, no grupo WhatsApp e no Classroom, e disponibilizei também uma apostila, tá? Essa apostila tem tudo que a gente viu hoje e mais as doenças que a gente vai estudar na próxima aula. Então, a partir, né, da finalização das doenças virais, é que eu vou passar a atividade que vai contar para essas aulas, tá certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, quer tirar mais alguma dúvida? Professora, esses ciclos ocorrem em todas as classes dos vírus, tipo
no retrovírus, em todos os vírus ocorrem esses ciclos? Ou um ou Ou outro? ocorre um, ou ocorre o outro, exatamente, porque não tem outro caminho para o vírus seguir, né? Ele vai produzir as suas estruturas virais para ou gerar as cópias ou para se disseminar através dos tecidos do, do, do hospedeiro, certo? Beleza, obrigado. Tá, então, eu deixei também, eu vou finalizar aqui a gravação, tá? E eu deixei também um vídeo sobre esses dois tipos de reprodução, de replicação viral, tá? O ciclo lítico